Sejam bem-vindos a mais uma unidade, sejam bem-vindos a mais uma parte do semestre, do bimestre, né? Para a gente acabar lembrando final desse mês começam as provas. Vou até olhar aqui no meu calendário pessoal, aqui, peraí, que eu já digo a vocês. Eu acho que as provas de vocês começam exatamente no dia 21. Pera. É um pouquinho lento que o telefone, sabe, está pensando. Ele fica pensando na vida e pensando na problemática. Não tem tão boa memória assim. Telefone. Não tem. Mas deve ser dia 21 mesmo. Eu devo ter perdido já o calendário de prova. Tá vendo? Sempre acontece. Né? Mas tá bom. Mas se eu não me engano, na semana 21 começam as provas. Então tá aí já, velho. Hoje semana que vem já é 7. Então vou compartilhar a tela, começar para a gente não perder tempo e partir para o mundo. Vou falar agora, lá no final falo novamente. Vocês, semana passada, não tinha onde postar tradução vestibular. Vocês têm tradução vestibular, né? Ou não? De inglês. Eu não lembro mais, que vocês estão mudando tudo. Não, vestibular não tem. Ó, que maravilha. Vocês não têm mais tradução em vestibular, ó. Só tem aqui, nós acabamos com as atividades. Beleza. Então, esquece o que eu ia falar. É que eu ia dizer para vocês fechar a unidade, mandando tradução do texto cultural e vestibular aqui, mas vocês não têm mais. Então, o terceirão já acabou. Vocês vão fazer muito leitura e interpretação. Então, vamos lá. Hoje, leitura e interpretação, e nós vamos ver nessas aulas verbos de modo, que são os verbos modais, preposições, preposições escrita errado, faltou um E aqui, preposoice, tá tudo bem? Condicionais e artigos, beleza? Hoje nós começamos aqui com esses dois caras, Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. Primeiramente, aqui nesse pequeno texto do Mahatma Gandhi, eu separei pelos 3 parágrafos que tem no texto aqui. Achem para mim o nome real dele, a profissão que ele teve durante a vida, o nome da resistência que ele criou, o resultado que essa resistência deu, como ele foi honrado e o aniversário dele. O que acontece no aniversário dele? Segundo parágrafo. O que diz lá sobre África do Sul e Índia? O que aconteceu em 1921? Porque o que aconteceu com a taxa ou com o imposto do sal, o que resultou e as consequências disso. E no terceiro parágrafo, o estilo de vida que ele levou e a alimentação dele. Lembrando, façam marcas no texto de vocês, façam sublinhados ou destaca, para depois tirar foto e me mandar. Porque a marca que você fizer aqui, você vai me mandar como tarefa. Então vai lá, rapidinho. Achem no texto aí, marquem, daqui a pouco eu volto para a gente fazer. Qualquer problema, qualquer confusão, pergunta aí que eu estou aqui, a gente resolve, beleza? 1 minutinho.
É, João Gabriel hoje tá só o samurai, menino. Já foi. Bom, João. Mas esse tá bem tranquilo, tá na ordem, então informações muito fáceis. De boa. Verdade. Só peia, mano. Peia. Hoje tá uma sexta-feira preguiçosa, velho. Nossa, nossa. Semana foi osso. É, cara, hoje foi. Tá bravo, tá tenso hoje para acordar. Mas o bom é que segunda-feira é feriado, velho. Ah, 7 de setembro. Nunca te amei tanto. Ai, ai. E tem um povo aqui de Paraná querendo trabalhar. Tem um povo aí da associação aí que quer fazer o povo trabalhar, menino. Ah, rapaz, tem gente doida para tudo. Eu só quero é dormir até o máximo que eu puder e não fazer nada durante o dia. Eu vou comer e deitar e ficar dormindo, fazer o dia igual cobra. Comer e só ficar giboiando. Tem uns peão que viajam, né? Igual a Alessandro, a Iesca. Tem uns chiques aí que vão pra praia. Agora, né? Tem uns que fiquem trabalhando aí. Também o Acre acabou. Né? Tem neguinho que tá só curtindo praia, só postando foto de praia, de pôr do sol, sentadinho na areia. Tá bom. Eu só estou vendo, eu só estou olhando que dia que os humilhados serão exaltados. Só estou esperando. Para eu ser ali, para eu estar só na praia também, na aguinha de coco, sentadinho na sombra. Pois não é, João? Rapaz, ô João, você tá pertinho, ó, terceirão, terminando o terceirão, tem que aproveitar, velho. Porque a faculdade não começa já, né? Então vai dar um tempinho aí. Vocês, o terceirão aí, ó, terminou o ano, tem que dar uma relaxada, velho. Porque faculdade só começa em março, eu acho, né? Fevereiro, março, tal. Tem uns que tem viagem, tem uns que tem mudança, tem uns que tem que arrumar apartamento, essas coisas, é meio pesadão. Aí, ixi, João, o que você vai fazer com o troco? Meu filho, isso é muito dinheiro, vai sobrar ainda uma grana aí nessa viagem. Vou pegar os meus R$ 10 e vou. Não sei para onde eu vou viajar, tô pensando também. Barra, barra, barra. Mas, ai, todo mundo merece umas férias. Tá voltando devagarinho, tá tranquilizando. Até dezembro isso vai dar uma passada, vai estar bem calmo, o povo vai voltar a viajar. Já. Amém por isso. Bom, vamos que vamos. Deu aí um minutinho. Vou marcando no meu aqui, você vai conferindo no seu aí se deu tudo certo. Primeiro, o nome do cara na primeira linha. Mohandas Karamchand Gandhi, que está aí. Que passou a ser chamado de Mahatma Gandhi. Profissão dele, ele foi majoritariamente político. Opa, vai ficar feia essa marca. E um líder espiritual na Índia. Está aqui, ó. Majoritariamente ele foi político e um líder espiritual. Bom, aí o nome da resistência. Ele foi o pioneiro. Ota, mouse ruim da bexiga. Aí. Um dia eu vou dar uma porrada nesse mouse, quebrar ele. Mas ainda não, que eu preciso dele. Tadinho do mouse. Hã? Tadinho do mouse. Rapaz, ele tá com problema de conexão, ele perde a conexão, vai, volta, cai. Tá aqui, ó. Ele foi pioneiro no Satyagraha. Teve aqui no Brasil uma operação da Polícia Federal chamada Satyagraha. Foi por causa dessa resistência aqui, ó.
Depois, se vocês tiverem curiosidade, joga na internet para você ver. Operação Satyagraha no Brasil. Prendeu político, prendeu líderes adoidados aí. Bom, então essa foi a resistência dele. E aí, ele também foi líder de várias resistências. Resistências para a tiranias, a desobediências de direitos civis, a não violência. Ele foi pioneiro num monte de liderança. Ele foi o cara das revoluções. Sempre revoluções não armadas. O cara que tirou a Índia das garras da opressão sem usar nenhuma arma, sem usar violência. Essa foi o legado de Gandhi. Bom, e aí ele lutou pela independência da Índia, tudo mais. E aqui vamos achar que eu digo aqui, ó. E ele foi honrado aqui, ó. Essa aqui é a honra que ele recebeu. Oh, gente, pensa no mouse velho ruim. Tá aqui. Ó, se ficar sem mouse aí, porque já sabe acontecer o quê. Tá ficando feio aqui a coisa. Ele foi oficial. Eita! Calma, Valser. Pronto. Ficou um pouquinho maior do que eu queria, mas tudo bem. Ele foi honrado aqui na Índia como pai das nações. Ele foi transformado no pai das nações. E ele foi transformado nesse dia de aniversário dele, dia 2 de outubro, que é o dia do aniversário dele. Tá aqui, ó, bem vizinho já. Ó. 2 de outubro é o aniversário de Gandhi. E aí, lá na Índia, e em todo o mundo, é claro, né? Esse dia é reconhecido como o Dia da Não Violência por causa de Gandhi, das revoluções na Índia. Esse foi o primeiro parágrafo. Bom, o segundo parágrafo vem falando ali sobre, além da Índia, a África do Sul. E aqui já começa, África do Sul e Índia, a conexão dos dois. Ele foi um militante de não violência, desobediência às leis civis, e ele expatriou um advogado da África do Sul, residente na Índia. E esse cara também já ajudou ele muito. Então, por isso, já tem essa conexão dos dois. 1921. Cuidado para não cair aqui o treco. O mouse só tá pela glória. Aqui embaixo, ó. Tá falando sobre 1921, que foi o dia no Congresso Nacional, no Congresso Indiano, que ele assumiu a liderança, reconhecido como líder realmente de toda a nação, de todo o povo da nação, dos pobres, todas as campanhas. Campanha de não violência, de pobreza, de direitos civis, tudo mais. Ele era visto como o líder. Então, ele foi líder de todas as campanhas, todas as missões. E aí está falando aqui sobre imposto e taxa do sal. Está bem aqui do outro lado, aqui, ó. Bem aqui. Fala sobre... Porque a Inglaterra vendia para eles, né, sal e tal, e colocava um imposto muito grande, ele já foi contra também, e está aqui, está dizendo que em março de 1930 fez uma grande caminhada, uma grande marcha, e aí os britânicos chamaram essa marcha de protesto do sal, imposto do sal e tal, e o cara, ele brigava por todas as causas, boas causas da Índia. Com o resultado dessa marcha, ele foi preso. Tá aqui, ó, eu passei em cima, mas aqui, ó. Ficou aprisionado, preso mesmo, por muitos anos. Quando o cara faz marcha civil no país dele por direitos civis ou tal, tudo bem. Mas o cara faz uma marcha aí contra um outro país, aí deu ruim pro cara. O cara foi preso e tal, mas aguentou firme. O cara era do estilo não violência. Bom, terceiro parágrafo. O estilo dele todinho foi pregar a não violência. O estilo de vida, ele teve um estilo de vida muito, muito tranquilo, muito pobre. Está aqui, ó, dizendo que ele viveu a vida toda modestamente, apenas com o necessário. Mesmo ele sendo líder e tal, ele tinha muitos recursos
Não dele, mas as empresas apoiavam, pessoas apoiavam e tudo mais, e outros órgãos e ONGs apoiavam, mas ele sempre teve uma vida muito modesta. É bem isso mesmo, só o básico. Exatamente, João. O cara vivia, mesmo tendo a possibilidade de ter recursos e tudo mais, viveu apenas com o básico, com o necessário. Uma vida muito modesta. E a alimentação dele também seguia essa mesma regra. Ele se alimentava muito de coisas naturais, né? Olha, ele era muito simples na alimentação e, na grande maioria, comida vegetariana. Ele era vegetariano e muito simples na alimentação. Os indianos têm muito essa de ser vegetariano, ser muito natural, viver de frutos da terra. Eles têm muito esse estilo. Por causa das religiões e tal, e dos estilos de vida que pregam, então, isso é muito típico na Índia. Beleza? Bom, esse foi o primeiro do Mahatma Gandhi. Então, foco primeiro foi Índia. Mahatma Gandhi, todas as suas revoluções não armadas. Beleza? Posso apagar? Apagando em 3, 2, 1. Vamos para para a outra figura. E esse foi Martin Luther King Jr. Claro que aí o nome dele está aqui em cima já, ó. E ele é. Tá, mas deixa eu falar nada não. Bom, quando nasceu e quando morreu, o nome completo do senhor Martin Luther King é o negro de referência. Esse é só o profissão do avô e do pai, passou a ser profissão dele também. E onde eles fizeram, onde eles viveram toda essa vida. O tempo de serviço deles, do pai e do avô. A profissão do Martin Luther King e a quem ele atendia especificamente, que tipo de pessoas. O título que ele recebeu, a idade, por que ele recebeu esse título. É um título que ele recebeu muito novo, muito jovem, mas é um título muito importante. As instituições que ele estudou, essa aqui ó, tem pontilhados em várias partes, então você não vai encontrar junto não, tá? Esposa, filhos e profissão deles. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, o que aconteceu em 1954? O que ele era membro? Ele era membro de quê? Porque a membresia é parte de ser membro. Então, ele era membro de quê? O que aconteceu em 1955? E aí teve um boicote nesse 55. Qual foi a duração desse boicote? E as consequências, é claro, né? 1957, o outro parágrafo, já lá em cima. O que aconteceu? Número de viagens e palestras pelo mundo. O que aconteceu no Alabama? O que aconteceu em Washington? Aqui ele apoiou 2 presidentes. Não, apoiou um só, né? Um contra o outro. Quais são esses 2 presidentes? E os títulos honorários que ele recebeu. E no penúltimo, bem pequenininho, Prêmio Nobel, quando e o que ele fez com o dinheiro do Prêmio Nobel. E no último, que são 3, 4 linhas, o que aconteceu em 1968. Então, tá vendo? Já está separado por parágrafos. Vai lá, faz as marcas, volta que daqui a pouco a gente vê a história do cara. Se você é negão, se você não tem o Martin Luther King Jr. como referência, você está com as referências erradas.
Vão terminando aí, vão dando um toque aí para que eu comece depois, tá? João Gabriel fez. Esse foi um pouco mais complicado, mais longo e demorado. Mas aí a gente vai resolvendo também, aí a gente resolve aí a bagaça. Tudo bem, mais um feito, mais um aí, né? Concluído. Mais um minutinho aí para vocês, aí eu começo, nós encerramos aí essa leitura e interpretação. Quando virar aqui o 34 aqui no meu reloginho aqui, a gente começa. Foi. Bom, vamos que vamos. Então, primeiro ali. Quando nasceu e quando morreu. Já está na primeira linha. Martin Luther King Jr., desde 15 de janeiro de 1929 até abril de 1968. Então, são 52 anos.
60, 52 anos já que morreu. Bom, mas ele não nasceu Martin Luther King, ele nasceu Michael. Tá aqui, ó, o nome real é Michael Luther King Jr. Logo já tem um King pai aí, que é o mesmo nome, né? Que já vem um Jr. Beleza? Então, Martin nasceu Michael. Mudou o nome, mas aí vem ali, ó. Profissão do pai e do avô, que aí depois perdurou para pai, avô e o filho, tudo foi, ó. O seu avô começou uma grande caminhada, uma grande linha como pastor, tá aqui, ó, da Igreja Batista Ebenezer de Atlanta. Essa linhagem começou com o avô. Tanto o avô, como o pai, como também o filho Martin Luther King Jr. foram pastores da Igreja Ebenezer Batista de Atlanta, na Geórgia. Quando diz for na Geórgia, procure essa igreja lá. E aqui, ó, onde? Atlanta, Geórgia, tá aqui Atlanta. E aí a outra é tempo de serviço deles. Até a morte dos dois. Lembrando que Martin Luther King Jr. morreu antes do pai. Ele morreu primeiro que o pai. Ele morreu em 1968. O pai morreu em 1984. Olha só. O pai morreu em 1984. O Martin Luther King Sr., ou Martin Luther King Sr., que era o pai dele. E toda a vida ele dedicou a ser, eles chamam de reverendo. Reverendo King. E aí King Sr. King Jr. Passou a vida toda dedicada ao pastoreado. Profissão que o Martin atendia, a mesma do pai, que disse que ele foi aqui, ó, bem aqui, ó. Como ele passou o tempo trabalhando com o pai, ele foi co-pastor. Ele foi co-reverendo, porque não pode ter dois reverendos titulares na mesma congregação. Os dois eram pastores, mas como o pai era o pastor-presidente, ele era sempre o co-pastor. Ele era o pastor adjunto do pai dele. Então, essa era a profissão que ele passou tendo a vida toda. E aqui, ó, ele atendia um monte de tipo de gente, ó. Segregados das escolas públicas, lembrando que eram negros perseguidos, né? Porque, cara, era barra. Então, todo tipo de negão perseguido e tudo mais, ele defendia. E aí, ó, tá aqui, ó. E lembrando, a Geórgia é um estado de negros. Alabama, ali naquela parte dos Estados Unidos, é tudo estado de negão, mas só que a grande maioria dos negros era massacrado pelos poucos brancos que tinham, que eram os brancos do dinheiro, velho. Negão tudo pobre. Então, é tudo estado massacrado pelos brancos. Por isso que tinha tantos problemas raciais. Então, tá ali, ó. Ele atendia aos segregados. E o título que ele recebeu tá aqui, ó. Com 15 anos, ele recebeu o título de BA, mais ou menos no Brasil como um bacharel em uma área. Nesse caso aqui, Bachelor of Arts, que é uma graduação da faculdade. Com 15 anos, ele recebeu o título de bacharel em artes, bacharel em administração. O cara era show de bola, 15 anos de idade. Pela universidade lá e tal. Tá bom, né? Bom, aqui, por que ele recebeu? Por causa dessas lutas e aqui, ó, dos negros, a luta a favor dos negros. E aí, como a faculdade ou como a instituição era majoritariamente negra, e os pais haviam se graduado na mesma faculdade, o avô se graduado no mesmo lugar, eles acharam por bem dar o título ao filho para honrar a família. E aí começa aqui as instituições que ele estudou. Ó. Ele estudou teologia na Crosser, tá aqui, ó, na Pensilvânia. Ele recebeu outro título de BHD. Ele recebeu da Crosser também. Ele estudou na Pensilvânia,
Opa, em Boston, desculpa, tá aqui, ó. E já é título de doutorado, ele fez residência. Ele recebeu também aqui, ó, em Boston, outro título, o cara era topzera. Aí a esposa, e a esposa não ficava longe não, tá? Tá bem aqui, ó. Quando ele estava em Boston, ele encontrou Coretta Scott, jovem mulher com uma inteligência e um talento incomum, artístico. E é claro que se apaixonou pela negona também, os dois se casaram. E tá aí, ó. Tiveram 2 filhos, tá logo embaixo aqui, ó. E cadê para aqui marcando aqui, tá aqui, ó. 2 filhos e 2 filhas. 2 casais de meninos. Então essa foi a família do senhor Martin Luther King Jr., com a mulher Coretta, que era uma artista na época vista como com talento incomum, muito, muito talentosa. Bom, 1954, tá aqui, ó. Ele aceitou ser pastor da Dexter Avenue Batista, uma igreja de Montgomery, no Alabama. Também Alabama, lugar de negros, majoritariamente um lugar de negros. Então tá aqui, ó. Isso é o que aconteceu. Ô, Mouse, me dá raiva não, filho. Tá aqui. Ele foi ser pastor no Alabama. Membresia. E aí ele começou a ser membro, ó. Ele foi membro desse comitê executivo da associação. Ele foi membro desse outro povo aqui, ó, o NAACP. Ele começou a ser líder dos não violentos da mais esse grupo. E o cara foi sendo... É igual o King lá, o Mahatma Gandhi. Aparecia uma revolta, aparecia uma marcha, aparecia alguma coisa contra, eles elegiam o cara como líder. Aqui também. Qualquer tipo de revolta, marcha, alguma coisa contra, ele já chamava o King porque ele era figura pública e era muito famoso. Se o cara era líder de alguma coisa, é porque aquela causa valia a pena. Então, por isso. 1955. Pera, cadê aqui em cima que eu já... Ó. Se o mouse me ajudar, eu volto, tá? Voltou. Bora, mouse. Não faz vergonha, não? Aqui. Então, ele foi líder de várias causas. Bora. Bora, mouse. Oh, Jesus. Vou começar aqui pelo 56. 1955, ele começou um boicote aos ônibus. Se vocês lembram da história lá, não podia brancos e negros sentarem juntos. Negão tinha que ir lá para o fundo do ônibus, não podia falar com branco. Se chegasse, tinha que dar lugar. E aqui foi nessa data que começou, 1955. E aí foi toda uma revolta. E durou ali... Bora, gente. Tá aqui, tá voltando aqui. Ó, tá dizendo aqui que eles não podiam ser tratados iguais, que tinha tal e essa... E esse durou alguns dias, esse boicote, mas, se vocês lembrarem, foi uma revolução que até hoje é falada. Tá bem aqui, ó. Durou... Durante esses dias, foram pessoas presas, foram tal, e foi uma bagunça danada. E aí foi declaração de direitos civis, igualdade de negros, igualdade de branco. E aí começaram a entrar pessoas importantes e Suprema Corte Nacional. E aí começou a bagunça, porque foi... Ele fez muitas marchas, ele fez muitos protestos. Mas a dos negros, essa dos ônibus, da igualdade racial nos Estados Unidos, foi a que teve mais visualização. E aí ele foi preso por causa do boicote. Está aqui já, ó, dizendo que foi a consequência. Ele foi preso... Bem aqui, ó. A casa dele só foi bombardeada, só isso. Ele foi maltratado, foi subjugado na prisão,
foi abusado na prisão, para você ter uma ideia do quanto o cara foi. E aí, com tudo isso, ó, preso, maltratado, abusado, casa bombardeada, por todas essas coisas, a mídia caiu em cima e tal, ele surgiu como negro, líder no ranking, no número 1, nos Estados Unidos. Ele era figura pública. E aí, já quando o cara teve visualização, visibilidade, os caras não podem mexer, né? Porque qualquer coisa que mexe, a mídia fala. Qualquer coisinha que toca já vira nacional. Então, aí o cara passou a ser respeitado, porque já não podia ser mais tocado. Mas o cara foi preso, maltratado, humilhado e tal, por ser líder. Beleza? Continuando, o próximo agora, 1957. Tá aqui, ó. Ele foi eleito presidente da parte sul dos evangélicos, dos cristãos, líder evangélico na comissão. E aí, isso deu a ele poder de autoridade para lutar contra. Número de aí começou, né? O cara era ideal de todo negro, começou a viajar, fazer palestra, e falar de tudo isso. Mas, claro, tudo ele viajava em nome da igreja. Ele não era líder político, ele era um líder religioso. Ele era pastor e co-pastor. Então, ele viajava a falar da desigualdade e de ser injusto, das injustiças e tudo mais, né? E aí começa aqui, ó. Ele foi só em 11 anos, começa bem aqui, ó. Com 11 anos de tempo aí de 1957 a 1968, ele viajou 6 milhões de milhas e falou em 250 vezes, mais de 250 palestras, sei lá para onde ele passou. É muito, muito, muito lugares. E falava sobre protesto, falava sobre as suas ações, falava sobre direitos civis e falava sobre injustiça. Isso aqui foi os números de viagem dele. E é claro que ele também escreveu 5 livros, muitos artigos nesses anos, com lideranças pacíficas, e escreveu sobre o Alabama, sobre Birmingham e tudo mais. Só chamou a atenção do mundo para todas essas suas causas. Só está aqui, ó. Os protestos em Alabama, em Birmingham, e os livros, e os artigos, e as palestras chamou a atenção do mundo. Aí aqui está dizendo que na Revolução, o manifesto que ele fez no Alabama, e já soltou ali, já esse mouse só está pela glória hoje. Está ali, ó. Se vocês lembrarem, teve o discurso muito famoso dele, né? Registrou ali, ó, o voto dos negros no Alabama por causa dele. E aí, em Washington, para 250 mil pessoas, ele fez o famoso discurso dele, I have a dream. E nesse aí foi aqui, né? E aí, com esse número de pessoas que ele conseguiu fazer ouvir o discurso dele, o famoso discurso I have a dream, 2 presidentes ficaram muito, né, na época os dois estavam competindo, que está aqui, ó, dizendo, o senhor John F. Kennedy estava na campanha presidencial e o senhor Lyndon B. Johnson, né? Aí depois ele foi preso novamente e tudo mais, porque ele estava fazendo campanhas contra os presidentes e tal. E aí o bicho também era para frente, mas está certo. É uma causa que ele acreditava. Por ser tão certo em suas obras, em sua causa, foi preso novamente, mas ele foi o homem do ano
na revista Time. E aqui, para receber esse título do Homem do Ano, um negro nos Estados Unidos, um cara que mexe contra a política, contra que faz protesto, tem que ser o cara do ano mesmo. Então ele foi o Homem do Ano. Isso foi um dos títulos que ele recebeu aqui, Mas aí também ele se tornou um símbolo nacional, ele se tornou um negro referência, ele se tornou figura pública, figura mundial. Então, isso são os títulos recebidos por Sr. Martin Luther King Jr. E aí, com a idade de 25 anos, ele foi o cara mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Imagina, com 25 anos. Brigão e tal, mas sempre foi a causa justa, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O bom é que o Prêmio Nobel tem um nome muito famoso, mas também tem grana envolvida. E é muita grana. E aqui, na época era... Está aqui, o valor do Prêmio Nobel. 54.223 e tal. E ele pegou o dinheiro e falou, transfere para a causa negra, a causa civil, o movimento negro. Ele não ficou com nenhum centavo. Ele deu o prêmio para as causas que ele realmente acreditava. Então, o cara não só lutava, ele acreditava realmente no que ele lutava. Ele mandou dar o dinheiro para a causa negra. E aí, em 1968, está aqui, num balcão, numa sacada, ele estava apoiando outra marcha em Memphis, no Tennessee, e ele foi assassinado. Isso aqui, era uma marcha dos negros, dos lixeiros, era como o cara pode trabalhar, a greve? Era a greve dos lixeiros do Tennessee, de Memphis. E ele estava na sacada e ele foi assassinado. Beleza? Essa é a história do Sr. Martin Luther King Jr. Morreu sendo pastor e copastor, e o pai ainda ficou mais um tempo sendo pastor. Beleza? Essa é a história do Sr. Martin Luther King Jr. Marcadinha aí, meninos? Bom, a tarefa de vocês é me mandar essas marcas no Eclass. Eu vou descompartilhar a minha tela. Marcado, beleza? Estou saindo. Se você não tem dúvida, está dispensado. Tenha um bom dia.